Olá, boa noite. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Eu estou de volta agora com as notícias da Justiça Eleitoral. Hoje tem sessão plenária no TSE. 7 processos estão na pauta de julgamentos, entre eles o recurso em ação de investigação judicial eleitoral, que pede a cassação do diploma e a inelegibilidade do senador Jorge Seife Júnior, do PL de Santa Catarina, e de seus suplentes por suposta prática de abuso de poder econômico na campanha eleitoral das eleições gerais de 2022. O caso também envolve o empresário Luciano Hang, o dono da rede de lojas Avan, e também Almir Manuel Atanásio dos Santos, o então presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da cidade de São João Batista. A coligação Bora Trabalhar acusa os réus de utilização irregular de helicóptero para transporte e participação em eventos, o uso de estrutura material e pessoal das lojas Avan para veiculação de campanha e financiamento ilegal de propaganda em evento realizado no município de São João Batista. O julgamento havia sido suspenso e será retomado hoje, após diligência determinada pelo colegiado destinada à complementação de provas. O relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques. Enquanto a sessão do TSE não começa, vamos a uma notícia importante. Termina hoje o prazo para indígenas enviarem sugestões para contribuir com o processo eleitoral de 2026. Daniela Ramalho tem as informações. Semelhante às audiências que ocorreram aqui no TSE na semana passada, a Justiça Eleitoral vai ouvir sugestões de povos originários e outros grupos minorizados sobre as regras das eleições 2026. É mais um passo importante rumo à inclusão. A audiência será amanhã, dia 11, em Belém, capital do estado do Pará, e será conduzida pelo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. E a ideia é clara: levar a democracia até realidades diversas e garantir que todas as vozes sejam ouvidas no processo eleitoral. As sugestões recebidas serão analisadas e podem gerar ajustes nas resoluções que determinam as normas das eleições. Os textos finais serão votados pelo plenário do TSE com previsão de aprovação até o dia 5 de março. Quem quiser enviar contribuições por escrito tem até às 11h59 de hoje. Anote aí o e-mail: audienciapará@tre-pa.jus.br. Com as eleições gerais de 2026 chegando, a Justiça Eleitoral alerta para a importância de manter o título de eleitor regular e de realizar o cadastro biométrico, que garante mais segurança e agilidade no dia da votação. Quem ainda não fez a biometria deve ficar atento. 6 de maio é o último dia para cadastrar a biometria antes das eleições de 2026. Regularizar a situação dentro do prazo é fundamental para assegurar o direito ao voto. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. De olho nas emendas parlamentares. A TV Justiça começou a exibir hoje uma campanha publicitária sobre os canais de acesso para a população acompanhar o destino de verbas parlamentares e denunciar irregularidades. Veja com o repórter Pablo Lemos. O dinheiro público é seu e fiscalizar é um direito constitucional.
A campanha passou a ser veiculada na Rádio e TV Justiça e nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal. E também ganhou uma página especial no site da Corte com detalhamento de cada tipo de emenda, além de canais para consulta, fiscalização e denúncia. Além do judiciário, o conteúdo deve ser exibido em todos os canais de comunicação do Executivo e Legislativo e das emissoras comerciais e públicas. As informações devem ter linguagem clara e acessível para incentivar a população a consultar as informações disponíveis e denunciar eventuais falhas ou irregularidades. A iniciativa atende a uma decisão do ministro Flávio Dino, relator de processos que tratam das regras de transparência de emendas. Ele determinou que estados, Distrito Federal e municípios urgentemente adotem medidas para garantir a rastreabilidade aos recursos distribuídos. Emendas parlamentares são recursos do orçamento federal indicados por deputados e senadores para financiar obras, projetos ou serviços nas bases eleitorais. As emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, foram declaradas inconstitucionais pelo STF em 2022 por falta de transparência. Você confere seus gastos na rua, está sempre de olho no extrato do banco e não paga nada antes de checar o valor. Afinal, é o seu dinheiro. E quando o assunto é dinheiro público, esse cuidado também precisa existir. As emendas parlamentares usam recursos públicos que devem ser investidos em melhorias para a população. E qualquer pessoa pode e deve acompanhar a aplicação desse dinheiro. Acesse o site deolhonasemendas.stf.jus.br. O dinheiro público é seu e fiscalizar é um direito constitucional. A gente volta agora para a pauta da sessão de logo mais, que a TV Justiça transmite ao vivo, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje é previsão de sessão administrativa também. Os ministros devem analisar a lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz substituto da classe de advogado no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. O processo está sob a relatoria do ministro Vilas Boas Cueva. Agora a gente vai conhecer o programa do Tribunal Superior Eleitoral Clica e Confirma. Nesta semana, a edição destaca os 3 dias de audiências públicas promovidas pelo TSE sobre as normas que vão reger as eleições gerais de 2026. Pela primeira vez, indígenas brasileiros acompanharam os debates no canal da Justiça Eleitoral no YouTube com tradução simultânea, além de tradução em língua indígena de sinais. Ao todo, foram apresentadas 1.431 sugestões às 12 propostas de resoluções. Vamos acompanhar. Clica e Confirma, um programa da Justiça Eleitoral. Oi, gente! Clica e Confirma chegando para mais uma temporada, é a temporada 2026. Eu sou o Rimac Souto e aqui comigo, Jane Costa. Oi, Rima, bom te ver por aqui. E contamos com a sua companhia neste ano de muitas emoções, muito trabalho. Afinal, vem aí as eleições gerais 2026. Pois é, e o Clica e Confirma destaca as audiências públicas realizadas aqui no Tribunal Superior Eleitoral para debater as resoluções, as regras para as eleições deste ano. Este é, reitero, o momento de ampliar o debate democrático, para que dele resultem normas capazes de assegurar um processo eleitoral organizado, pacífico e plenamente comprometido com o exercício da cidadania. E foram mais de 1.400 sugestões. E olha, os povos indígenas tiveram uma participação sensacional, bem ativa. Vamos lá? TSE Conectado. Ô, Jane, eu tô aqui pensando, né, para tudo. Praticamente tudo tem regras, né? Exato. Por exemplo, o trânsito tem regras. Regras também na vida, moral, ética. O futebol, por exemplo, não dá para começar um campeonato sem as regras estarem ali definidas, né? Isso, inclusive, ajuda numa melhor convivência, diversidade, enfim. E as resoluções, né? Justamente isso. As regras para as eleições deste ano. E aí, são elas que estão sendo discutidas aqui no Tribunal Superior Eleitoral nessas audiências públicas. Exatamente, né, Rima? E foi o que a ministra Carmen Lúcia, né, presidente aqui do TSE, disse na abertura das audiências públicas sobre essas regras para 2026. A segurança do processo, a transparência do processo, a confiabilidade no processo depende da clareza dessas normas que são elaboradas, para que então a gente tenha uma participação efetiva
dos partidos políticos, das candidatas e dos candidatos, mas especialmente que as eleitoras e os eleitores saibam o que está sendo feito pelos candidatos e candidatas, mas especialmente pela Justiça Eleitoral. Pois é, exatamente isso, né, que movimentou o Tribunal Superior Eleitoral esta semana. E são 12 temas das resoluções. Diz aí. Bom, então, né, Rima, um desses temas trata das pesquisas eleitorais, né? Essa resolução é muito importante porque ela determina que no primeiro dia de janeiro do ano eleitoral, qualquer pesquisa, qualquer empresa que queira fazer uma pesquisa de opinião precisa registrar esse pedido 5 dias antes aqui no TSE. Tem também a resolução que trata da auditoria e fiscalização dos sistemas eleitorais, e isso aí vocês já temos divulgado, inclusive que passa pelo teste público de segurança, todo aquele sistema de aprimoramento e de clareza sobre a auditoria sobre o sistema eleitoral. Tem ainda também atos gerais do processo eleitoral. Esta, gente, é a resolução mais longa que tem, porque ela descreve todo o processo eleitoral, desde o cadastro de eleitores, passa pela biometria, até o momento da votação, e inclusive essa resolução deste ano, ela trata Sim. das especificidades relativas ao eleitorado, como eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Eleitores transgêneros, aqueles eleitores que votam no exterior ou votam em trânsito, e ela fala também do trabalho e dos benefícios dos mesários. Enfim, é uma resolução bem ampla que pode ser acessada, inclusive, está disponível aqui no site do tse.jus.br, como todas as demais resoluções, né, Rima? Mas Exato. tem mais. Tem mais. Além dessas que a Jane acabou de citar, também tem, por exemplo, esse assunto foi bastante discutido aqui no Tribunal Superior Eleitoral durante essas audiências públicas. Por exemplo, o registro de candidatura. Para se candidatar, para alguém se candidatar, tem lá algumas regras, e nessas audiências também foram discutidas foram dadas sugestões justamente para essas regras. Por exemplo, lá no site, como disse a Jane, tem lá um formulário para o candidato preencher, às vezes o partido também preencher, enfim, aí tem lá a solicitação de algumas informações, pode inclusive deve incluir o CPF. Exatamente. Nesse novidade, formulário. uma novidade isso aí. Uma novidade, inclusive, entre outras informações. Também tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, como é que os partidos vão utilizar esses recursos do Fundo Especial. E ainda um dos temas que chamou mais atenção, que é justamente a propaganda eleitoral. Exatamente. Por falar em propaganda eleitoral, esse é um dos temas de grande desafio, como você disse, e como lembrou o ministro Gilmar Mendes na abertura das audiências aqui no TSE. A desinformação não é um fenômeno novo na história das eleições. No entanto, sua configuração contemporânea apresenta características qualitativamente distintas. A escala de disseminação, a velocidade de propagação, a segmentação extrema das mensagens e o uso de recursos tecnológicos sofisticados transformaram a desinformação em um risco sistêmico. Exatamente, né, Rima? E para finalizar, né, as audiências ainda foram debatidas representações e reclamações ilícitos eleitorais, né, que é assim a gravidade do desvio de finalidade dos recursos destinados a candidaturas de mulher. Essa é uma novidade, tá? Da resolução deste ano. Está prevendo aí a gravidade do desvio de finalidade, está penalizando o desvio de finalidade dos recursos públicos que são destinados a candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas, independente do montante desviado, né? Bastando para a figuração desse ilícito, que se demonstre de que os valores não foram empregados em benefício dessas candidaturas. Também outra novidade foi quanto ao transporte especial para eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida aos locais de votação e consolidação das normas voltadas a cidadãos e cidadãs e cidadãos
nas eleições. Ou seja, uma resolução, digamos, uma resolução do eleitor. Exatamente. Né? E olha que foram muitas participações, gente, 1.431 propostas, né? 1.431 sugestões. E para o ministro Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e responsável pela elaboração dessas resoluções aqui no TSE, essa participação demonstra justamente esse interesse da população em participar das discussões sobre as regras das eleições. Exatamente. Ele apresentou, né, o alto engajamento, né? Vamos ver. As audiências públicas promovidas por esta Corte Superior constituem espaço institucional de participação e construção coletiva, no qual diferentes atores sociais podem apresentar contribuições técnicas, jurídicas e práticas para o aperfeiçoamento das resoluções que regirão o processo eleitoral. Pois é, e em 3 dias de debates, pessoal, muitas sugestões, como já lembramos aqui, tanto de forma presencial como online. E a advogada Ana Carolina Cleve, que já participou de audiências com sugestões em audiências anteriores, desta vez ela veio só acompanhar os debates sobre registro de candidaturas, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e prestação de contas. Para mim e para toda a comunidade jurídica, esse é um momento muito importante, porque é quando o Tribunal, a Justiça Eleitoral, se aproxima do eleitor e da cidadania, então prestigia justamente a essência do que é a Justiça Eleitoral. Isso aí. E a Abradep marcou presença nos debates, hein, Rima? Sim, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a Abradep, como você disse, e político, né? A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político também participou com várias pessoas, inclusive com a vice-presidente, que é a Anne Cabral. Vamos ouvir. Oi, Jane. Oi, Rimac. Eu sou Anne Cabral, sou coordenadora geral adjunta da Abradep, que é a Academia de Direito Eleitoral e Político. Nós estamos aqui hoje na audiência pública do dia 4 de fevereiro, discutindo prestação de contas, fundo eleitoral de campanha e registro de candidatura. O debate tem sido muito profícuo. Nós tivemos 3 membros da Abradep que falaram representando a nossa academia, e esse momento de sedimentar como vai ser o regramento dessas eleições, trabalhando as novidades que são necessárias. Muito obrigada, Anne. Pois é, além da Abradep, várias outras instituições públicas e privadas, representantes, né, de instituições acadêmicas também, profissionais, representantes de associações, as Big Techs também participaram dessas audiências públicas aqui no TSE, e também movimentos sociais, como é o caso da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que teve como representante o Kleber Caripuna. E ele também parabenizou e reconheceu o esforço do TSE e a importância da participação da sociedade nas audiências, em especial dos povos indígenas em debates. Vamos ouvir o Kleber. Reconhecer, né, todo o esforço que esse Tribunal, né, Superior Eleitoral vem prestando, né, de serviço na garantia da participação ampla da sociedade, né, especialmente aos povos indígenas, né, no processo de construção, né, coletiva, da garantia do direito ao voto, mas especialmente na construção, né, das regras eleitorais, né, para as eleições gerais de 2026. E gostaríamos, nesse sentido, de parabenizar, né, pela brilhante iniciativa de garantir a tradução, né, de intérpretes de línguas indígenas, Ticuna, Funhô e Caingangue, para essa audiência pública, e essa conquista e esse avanço se estenda para as demais 260 línguas indígenas existentes, né, no nosso Brasil, né? Parabéns. Muito bem. E, aliás, né, Rima, a grande novidade foi essa. Pela primeira vez, indígenas brasileiros puderam acompanhar os debates sobre as resoluções no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, com tradução, gente, simultânea em Caetê, Caigangue e Ticuna, além de tradução em língua indígena de sinais. Olha aí, Alice. Isso, e a participação como tradutor, e uma das opiniões nós vamos ver e ouvir agora, que é o Sansão Ticuna, sobre essa participação direta nessas transmissões.
para nós, como populações indígenas, era muito importante, porque essa política de eleição tem que chegar nas aldeias. Os parentes indígenas têm que saber, têm que entender o que está se procedendo hoje, quais são as novas regras que temos hoje nas eleições para 2026. E essa participação foi um momento muito importante para nós, povos indígenas do Brasil, né? Pois é, Jane, e, inclusive, assim, é claro que foram 3 línguas, pouco, mas é um passo muito importante. Afinal de contas, no Brasil nós temos aí quase 400 etnias, mais de 200 línguas, né, indígenas, e claro, não estão todas aqui, foram contempladas as mais faladas, né, por isso que foram essas 3 as mais faladas. Claro, como eu disse, não contempla todas, mas já é um grande... Nós vamos precisar interromper o Clica e Confirma, pois a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral já vai dar início com a presidência da ministra Carmen Lúcia. Você acompanha ao vivo com a gente aqui pela TV Justiça. Boa noite a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentando os integrantes deste tribunal, senhor vice-presidente ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham. Cumprimento o diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, dou início à sessão administrativa, apregoando para julgamento a lista tríplice número 0600-697-89, procedente de Boa Vista, Roraima, relatada pelo eminente ministro Vilas Boas Cueva. Interessado é o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, e sendo advogados indicados Alexandre César Dantas Socorro, Jorci Mendes de Almeida Júnior, Francisco Roberto de Freitas. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado, e tem início o ministro relator Vilas Boas Cueva. Por favor. Boa noite, senhora presidente. Saúdo os senhores ministros, a ministra Estela Aranha, os representantes do Ministério Público, os servidores, os advogados, todos os que nos acompanham. Trata-se da lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz substituto na classe de advogado do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em razão do término do primeiro biênio de um dos seus membros, a resolução TSE 23746 de 2025, que instituiu a promoção de mulheres nos cargos providos por advogadas e advogados nos tribunais regionais, não se aplica à presente lista, pois a comunicação do TRE de Roraima ao Tribunal de Justiça de Roraima, acerca da existência da vaga a ser preenchida, ocorreu em 14 de março de 2025, antes, portanto, da vigência da referida resolução. A assessoria consultiva, a SEC, apontou em seu parecer que os 3 indicados comprovaram o tempo de exercício da advocacia exigido pela resolução TSE 23517 de 2017. A existência de uma única execução fiscal em desfavor do primeiro indicado para a cobrança de débito de imposto predial e territorial urbano, suspensa por parcelamento antes da indicação, sem notícias de inadimplemento e posteriormente quitada integralmente, não constitui mácula à idoneidade moral. O vínculo de parentesco do primeiro indicado com servidora da Polícia Militar de Roraima, cedida ao Tribunal de Justiça de Roraima, não configura nepotismo por ausência de relação de subordinação ou participação no processo de escolha, conforme entendimento do TSE. O meu voto, portanto, é pelo encaminhamento da lista ao Poder Executivo. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator vota no sentido de que, estando cumpridos todos os requisitos legais, e sugere o encaminhamento, portanto, da lista tríplice ao presidente da República. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência.
Não havendo proclamo o resultado, que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Presidente da República para escolha e nomeação nos termos do voto do relator. Declaro encerrada a sessão administrativa, agradecendo ao nosso diretor-geral e convido, encerrada essa sessão, aberta a sessão jurisdicional, convido o senhor secretário, doutor João Paulo, para tomar assento no plenário e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 5 de fevereiro de 2026. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presente à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 24 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 7 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 28 minutos. Ainda dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento os embargos de declaração no recurso ordinário número 0602-909-22, procedente de Florianópolis, sendo relator do caso o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Portanto, ministro, inicialmente estou apregoando apenas os embargos de declaração. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário-geral Dr. João Paulo, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras. Conforme foi sabença geral, na sessão do dia 30 de abril de 2024, esta Corte Superior, por maioria, negou provimento ao agravo em recurso especial interposto por Jorge Seife Júnior e outros, bem como converteu o julgamento do recurso ordinário em diligência, conforme o voto condutor que, na ocasião, eu proferi. Foram, sobre esta decisão do plenário, por maioria, opostos embargos de declaração, mais especificamente em oposição à conversão do julgamento do recurso ordinário em diligência. Apelo integrativo que será examinado como preliminar, votação preliminar, para que se resolva a questão interlocutória alusiva à de produção probatória. Os embargos de declaração são tempestivos. O acordo foi publicado em 29 de maio de 24, conforme apontamento no PJE, e os embargos opostos em 3 de junho de 2024, por advogada habilitada, com subestabelecimento, identifico aqui os documentos, portanto, é tempestivo. Passo, então, à análise dos embargos. Entendo não haver que falar em omissão quanto à aplicação do artigo 938 do CPC, haja vista que a Corte Superior assentou expressamente naquele julgamento que a parte autora, o Ministério Público atuante na origem e, principalmente, aquele que tem a atribuição jurisdicional de corregedoria no TRE Santa Catarina, não desempenharam suficientemente o ônus e o encargo de perseguir prova ampla o suficiente para se chegar a uma conclusão firme e segura acerca da ocorrência ou não daquelas condutas imputadas ao embargante. Também ficou evidenciado que, a partir dos fatos supervenientes trazidos nas sustentações orais, seria necessário complementar a prova acerca da alegada utilização de aeronaves para que a decisão a ser proferida por este Tribunal Superior fosse fundada em elementos sólidos e não na eventual falha na atuação dos sujeitos processuais oficiantes no juízo de origem. A decisão judicial na Justiça Eleitoral, seja ela de procedência ou improcedência, deve expressar a tutela de legitimidade e de normalidade do pleito e não se basear apenas em elementos claudicantes, como se assentou naquela ocasião. Como se vê, ao contrário do afirmado pelo embargante,
A conversão do feito em diligência não representa desrespeitos às normas processuais, em especial de distribuição do ônus da prova, mas é medida que se impõe ao teor do parágrafo 3º do artigo 938 do Código de Processo Civil, quando se constata a possibilidade de completar a prova existente nos autos com informações passíveis de serem obtidas mediante simples solicitação a quem as possui. Em relação a esse tema, ficou assentado também que a conversão do feito em diligência visa garantir o exercício da jurisdição investigativa desta Corte Superior no âmbito de ação de investigação judicial eleitoral, em virtude da grande margem de dúvida sobre as condutas imputadas ao embargante e que, provadas, podem acarretar as sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. A argumentação da parte sustentando reiteradamente a preclusão, agora em descompasso com o parágrafo 3º do artigo 938 do CPC, trata a AIGE como uma ação civil entre partes com interesses meramente individuais. Porém, a ação de investigação judicial eleitoral, como seu próprio nome sugere, tem inegável caráter investigativo e sindicante, cabendo à Justiça Eleitoral, antes do que arbitrar direitos interpartes, agir para garantir a rigidez e a confiabilidade do pleito eleitoral. O abuso objeto de AIGE não fere apenas direitos dos competidores oponentes, mas viola a lisura de todo o pleito eleitoral. Daí o dever do juiz de perseguir de forma ampla e diligente o maior conjunto probatório possível, como, aliás, autoriza o artigo 23 da própria Lei Complementar 64. Ademais, vale lembrar que o recurso ordinário ostenta devolutividade ampla, viabilizando a apreciação do tribunal ad quem de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado da decisão objeto do recurso, por força do efeito devolutivo esculpido no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. E, nesse sentido, trago jurisprudência. Enfim, não há de falar em omissão acerca do tema, muito menos em contradição, visto que este vício é aquele verificado internamente no acórdão entre as respectivas premissas e a conclusão, e não entre o arresto e o entendimento da parte na valoração da prova e da correta interpretação do direito. Aqui trago também a jurisprudência. Ademais, como se verá, ao fim e ao cabo das diligências, insisto, cabentes no âmbito da cognição da Justiça Eleitoral em sede de recurso ordinário, o que resultou foi menos do que uma inovação probatória e mais uma complementação bastante importante da prova necessária ao presente julgamento, sem maiores avanços. Verifica-se, portanto, que as questões trazidas dos embargos foram analisadas de forma clara, objetiva e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão do embargante, o qual, sem demonstrar a existência dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral, pretende a reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta a espécie recursal. Afinal, consoante o entendimento da Corte Superior, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada, a fim de obter novo julgamento do feito, trago jurisprudência. Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos por Jorge Seife Júnior. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator vota no sentido de rejeitar os embargos, como vota a ministra Estela Aranha. Senhora presidente, cumprimento a Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dessa sessão. Desejo a todos uma boa noite de trabalho. Também cumprimento os advogados que aqui presentes acompanham a causa. E eu, igualmente, obtive a mesma compreensão do ministro relator, razão pela qual, endossando as razões já expostas por Sua Excelência, acompanho o relator como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente vice-presidente Nunes Marques. Também, senhora presidente, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência
e em que pese reconhecer a relevância dos argumentos trazidos pelo embargante, eu, diante de tudo que demonstrou o relator, faço uma opção de acolher ou tentar pôr em prática a primazia do julgamento de mérito consolidado nos artigos 4º e 6º do CPC. Então, diante do constatado, acompanho também, Sua Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo em nome de Vossa Excelência os demais ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas e todos que nos acompanham. Senhora presidente, eu também, protestando pela juntada de voto, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, subscrevo os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Desejo a todos uma excelente noite e eu também subscrevo o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Vilas Boas Cueva. Do mesmo modo, senhora presidente, acompanho o ilustre relator. Também eu acompanho no sentido de rejeitar os embargos e proclamo que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator, mantendo, portanto, o quadro fático probatório que já havia sido produzido. Certo, ministro Floriano? E apregou, então, agora para julgamento o recurso ordinário número 0600-909-22, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo recorrente a coligação Bora Trabalhar, recorridos Jorge Seif Júnior e outros, e cumprimento os senhores advogados e a senhora advogada, Dr. Sidney Neves, advogado da coligação Bora Trabalhar, doutora Maria Cláudia Bucchianeri, advogada do recorrido, Jorge Seif Júnior, e passo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo. Senhora presidente, indago a Vossa Excelência e também aos representantes das partes se fazem questão de ler o relatório extenso, se eu posso aqui me fiar no relatório conciso do que estamos a julgar. Indago dos senhores ministros se pode ser feito, portanto, o relatório mais simples. Tem a palavra Vossa Excelência para esse relatório de forma mais simplificada, senhor Muito bem. ministro. Nestes presentes recurso ordinário, a coligação Bora Trabalhar alega, em suma, sua inconformidade com a decisão tomada pelo Tribunal Regional de Santa Catarina, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, e a coligação recorrente alega, basicamente, haver abuso do poder econômico decorrendo da utilização de bens e serviços da pessoa jurídica na campanha eleitoral da chapa liderada pelo recorrido Jorge Seif Júnior. 2, que haveria abuso de poder econômico, haja vista que Luciano Hang atuou como principal cabo eleitoral do senador eleito Jorge Seif Júnior nas eleições de 2022, tendo disponibilizado estrutura física e os bens de sua empresa Avan, particularmente aeronave, salas, equipe de marketing, canais de comunicação e funcionários para os atos de campanha, e, para tanto, invoca precedente desta Casa no chamado caso Brusque, que haveria omissão na prestação de contas do candidato Jorge Seif acerca dessas despesas, e, por fim, que teria havido beneficiamento da candidatura de Jorge Seif Júnior em evento promovido por associação, o Sindicato Calçadista de São João Batista de Santa Catarina. Requer o provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão e, de tal feita, julgar procedente a AIGE declarar a ineligibilidade dos recorridos pelo prazo de 8 anos, determinar a cassação do diploma do candidato Jorge Seif Júnior e dos seus suplentes, também investigados, Adriano Roger Sense e Hermes Clã, e, por fim, determinar o recálculo dos resultados da eleição com a exclusão dos votos anulados, determinando-se a diplomação do candidato mais votado entre os remanescentes. Foram apresentadas contrarrazões de Luciano Hang,
refutando as razões trazidas no recurso. Também, igualmente, foram apresentadas contrarrazões por Jorge Seife Júnior, Hermes Arthur Klan e Adrian Roger Sense, trazendo seus argumentos em favor da defesa do acórdão recorrido. Como já debatido aqui, em sessão de 30 de abril foi convertido o julgamento em diligência e, em cumprimento a essa deliberação, foram expedidos múltiplos ofícios a aeródromos sediados no estado de Santa Catarina, bem como à ANAC e ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ofícios estes que foram respondidos, alguns imediatamente, outros demandaram a provocação do auxílio do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para intimação por oficial de justiça, ao fim e ao cabo dos quais foram respondidos praticamente a totalidade desses ofícios, ressalvado um aeródromo que não mais funciona, não foi possível encontrar seus representantes. Os embargos já foram apreciados e, diante desse relatório conciso, passo a analisar o mérito do recurso trazido à nossa apreciação. Basicamente, a ação original indica 3 ilícitos que supostamente teriam sido praticados no contexto do pleito eleitoral de 22. A cessão de uso ou doação irregular de veículo de transporte aéreo, helicóptero, de propriedade de Osni Cipriani, para deslocamento do então candidato Jorge Seife para participar em eventos de campanha eleitoral. 2. Uso da estrutura material e pessoal da sociedade empresarial Avan, envolvendo transporte aéreo, canais oficiais da empresa para veiculação da campanha, sala de gravação de lives e vídeos para redes sociais e ocupação de funcionários. E 3, financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical, por meio da participação na 21ª Semana da Indústria Calçadista Catarinense em São João Batista, esta semana promovida pelo Sindicato das Indústrias de Calçado de São João Batista. O TRE de Santa Catarina proferiu acórdão, por meio do qual, em votação unânime, afastou as preliminares arguídas e julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, rejeitando, por fim, a alegada litigância de má-fé averbada contra a coligação autora. Em face deste acórdão, como dito, a coligação autora apresentou o recurso ordinário e, depois, em julgamento posterior, houve a conversão de julgamento em diligência. O presidente do Tribunal ACO recebeu o recurso ordinário da coligação autora no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 216 do Código Eleitoral, bem como inadmitiu o recurso especial apresentado por Jorge Seife, relacionado à parcela do acórdão que lhe era desfavorável. Apenas um minuto aqui para seguir na sequência. Passo, então, ao exame dos fatos que subsidiaram o ajuizamento da ação proposta desde a exordial, para depois analisar a gravidade do respectivo conjunto. Antes de adentrar no grupo fático para verificar a juridicidade das condutas imputadas, é necessário fazer uma nota prévia. O objeto da AIGE envolve basicamente
a alegada prática de abuso de poder econômico atribuída aos recorridos Luciano Hang, Almir Manuel Atanásio dos Santos, Jorge Seife Júnior, Hermes Augusto Kahn. Só para tranquilizar aqui os colegas, que a ordem das páginas está um pouco mais vasta, porque a paginação desta cópia foi um pouquinho mais dilargada. Para que numa AIGE sejam aplicadas as sanções combinadas na legislação, no artigo 22 da Lei Complementar 64, resultando nas graves sanções de cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, são necessários os seguintes requisitos: comprovação efetiva da prática do ato caracterizador do abuso do poder econômico, político ou dos meios de comunicação. 2. Caracterização dessa conduta abusiva como revestida de gravidade intrínseca, independente do seu potencial de alterar o resultado do pleito. 3. O caráter extremado das sanções previstas na lei e de aplicação mandatória, uma vez que presentes dois elementos, prova do abuso e gravidade intrínseca, dado que a lei não prevê uma margem de modulação ou dosagem, exige que o abuso esteja comprovado com suporte em prova robusta, indene de margem de dúvida. Natural que assim seja, pois numa AIGE o legislador franqueou à Justiça Eleitoral a grave competência de interferir no sistema político, retirando o mandato daqueles que vencem pleitos e angariam sufrágio popular, impulsionados por abusos e retirando do jogo político eleitoral atores relevantes que tenham praticado ou se beneficiado destas práticas abusivas. Para que tal grave interferência seja lícita, é necessário, repita-se, robustez da prova e gravidade da conduta. Da necessidade de se buscar a prova dotada de robustez, ou seja, prova que, na acepção da jurisprudência do tribunal, seja clara e convincente, impõe-se numa AIGE alguns ônus condicionantes ao legislador, que me permito resumir nos seguintes quadrantes. Às partes e ao juízo investigante compete a instrução, competente para a instrução, devem buscar a prova mais ampla, completa e profunda. Na investigação eleitoral, podem ser considerados, mas não são bastantes para, apoiadas em conjuntura, levar à condenação de perda de mandato, a qual exige prova consistente e coerente com os achados indiciários. 3. O abuso de poder apto a ocasionar a perda de mandato depende de comprovação cumulativa e indene de dúvida de que a conduta foi realmente praticada pelo investigado, materialidade e autoria, ela tem vocação para influir na disputa, independente da verificação do seu impacto efetivo, e C. Ela foi praticada com a participação, consciência, concordância, respaldo ou, ao menos, sob o domínio do candidato potencialmente beneficiário. 4. Havendo insuficiência de provas que suscite dúvida razoável sobre qualquer um dos requisitos do item 3, deve-se favorecer a preservação do sufrágio e, por conseguinte, a manutenção do mandato do recorrido eleito. Pois então, dadas as graves consequências de uma AIGE, a prova a embasar a decisão condenatória não deve ser aquela que torna plausível a tese ventilada pelo representante. Não bastarão os elementos probatórios aptos a afirmar uma convicção. É imprescindível a prova do fato, sua caracterização como abuso. Daí a consequência de que na AIGE, as partes oficiantes têm o dever de atuar para buscar a prova mais robusta e vasta. E aí cito aqui passagem de voto anterior na AIGE 0600-814, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Não à toa, o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 demarca o caráter inquisitorial da AIGE, determinando competências investigativas amplas do corregedor eleitoral, a quem, a diferença de um juiz civil, assiste à prerrogativa de determinar a coleta de provas de ofício, conforme o inciso 6º do artigo 22. Essa competência decorre, a meu ver, da percepção pelo legislador de que, dada a gravidade e a contundência das sanções colimadas nesse tipo de procedimento, é necessário haver robustez da prova para ensejar
a condenação do investigado. Faço essa nota não por pendão didático, mas para asseverar que a presente AIGE, na origem, teve instrução incompleta e encerrada inexplicavelmente de forma precoce por desistência da dilação probatória pela parte, como, aliás, reconheceu essa Corte Superior no julgamento da anterior da conversão do feito em diligência. Daí que o necessário juízo acerca da existência ou não de condutas abusivas, bem como preciso estabelecimento de responsabilidades e participação dos recorridos, restaram absolutamente prejudicadas. É inexplicável que a parte representante tenha postulado interromper a coleta de provas que requerera, que nem o Ministério Público Estadual, na origem, nem a Corregedoria tenham insistido em concluí-la ou complementá-la e que fatos relevantes para a caracterização dos abusos não tenham ensejado esforço maior e mais longo de coleta de elementos de comprovação ou, ao menos, de corroboração. Provas deixaram de ser produzidas, elementos probantes não foram colacionados, testemunhas não foram ouvidas. Esta indigitada inércia, pois incondizente com o ônus probatório da representante e com a competência correcional da relatora, acabou por concorrer com o perecimento de parte relevante da prova possível, ou, no mínimo, com a dificuldade extrema de sua produção presente, principalmente, haja vista os limites da possibilidade de conversão em diligência previstos no Código de Processo Civil para a instância recursal. A comprovar esta constatação está o fato inusual de, num acórdão unânime, verificarmos votos divergentes quanto à percepção da suficiência da prova. Há, de fato, juízes que registraram em voto o caráter rarefeito da prova colhida, considerada por estes, a diferença da relatora, inservíveis para a caracterização das condutas abusivas. Ante essa instrução claudicante na origem, em atenção à gravidade da alegação de abuso de poder econômico, em uma campanha de senador da República, o resultado probatório deve conferir ao magistrado e às partes e aos sujeitos eleitorais em geral a maior segurança possível sobre o acerto da decisão judicial, seja ela de cassação do mandato, seja de improcedência da AIGE, como assentei naquele voto da conversão de diligência. A outra nota, a qual retornarei mais à frente, diz respeito ao juízo externado no voto condutor no tocante à caracterização da gravidade da conduta. Traçados esses parâmetros, passo ao exame dos fatos apontados no exordial e reiterados pelo apelo ordinário. E aqui, para que todos acompanhem o voto, passo ao item 3.4, exame detalhado dos fatos. Grupo fático 1. Cessão do uso irregular de veículo aéreo, helicóptero e omissão/inconsistência na prestação de contas. No caso, é incontroverso que o recorrido Jorge Seife Júnior informou o recebimento de doação estimada referente ao uso temporário de helicóptero de propriedade do empresário Osni Cipriani, no valor de R$ 28.000 para 7 horas de voo. A utilização teria se dado nos dias 20 de setembro de 22 e 27 de setembro de 22. Em relação a esse ponto, o Tribunal ACO considerou ausente a gravidade, dado o valor diminuto do gasto alegadamente irregular, apoiando-se no fato de terem as contas de campanha do candidato investigado sido aprovados por aquela Corte. A aprovação das contas, desde logo, não impede a apuração de ilícito eleitoral. No ponto, o entendimento do TRE de Santa Catarina vai contra o entendimento jurisprudencial deste superior. A jurisprudência do TSE é interativa no sentido de que, aspas, a apuração das contas não impede a apuração de eventuais ilícitos eleitorais. Trago aqui um precedente de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e outro do ministro Sérgio Banhos. Logo, não é pelo fato de as contas do candidato terem sido aprovadas que, automaticamente, ele adquire imunidade em face da investigação de prática de abusos, inclusive do poder econômico. De fato, a AIGE e a prestação de contas têm objetos e naturezas distintas. Enquanto na prestação de contas se verificam aspectos formais e legais
das receitas e dos gastos pelos candidatos, na AGE se verifica, dentro de um ambiente de dilação probatória mais ampla, a rigidez desses gastos em relação ao pleito eleitoral, de modo a aferir se as despesas importam em abuso de poder e, por conseguinte, tem o condão de desequilibrar a disputa eleitoral para fins de aplicação de consequências sancionatórias. Nesse sentido, o próprio Tribunal Regional de Santa Catarina asseverou, no julgamento das contas, que a prestação de contas aprovada não se prestava à aferição de distorções a abuso de poder, o que há de ser sindicado em sede própria. Em sede, não houve decisão definitiva sobre as despesas e do alegado desencontro de informações, razão pela qual impende, à luz do trazido pelo recurso, adentrar nesse ponto. Mesmo havendo discrepância entre as datas declaradas e as datas efetivas de utilização da aeronave, é fato que o senhor Osni Cipriani cedeu a aeronave, que ela é de titularidade de pessoa jurídica, apta, portanto, à doação eleitoral, que a aeronave serviu ao recorrido Jorge Seife Júnior e que os valores atribuíveis a essa cessão de aeronave são compatíveis com os limites de gasto de campanha. Dito de outro modo, tendo em vista que não é vedado ao candidato o emprego de aeronaves em campanha e que tampouco constitui ilícito a cessão destas por pessoa física, exigindo-se a declaração dos valores correspondentes, o que constou das contas do candidato, resta a desconformidade quanto às datas de utilização do referido bem. Essa desconformidade é apta a caracterizar irregularidade nas contas, mas, em si, porquanto a prestação de contas ficou bastante aquém dos limites máximos de campanha, ela não chega, prima facie, a caracterizar ilícito eleitoral, menos ainda abuso de poder econômico. Resta, então, o enquadramento dos valores correspondentes a combustível e honorários dos pilotos, se esses integraram ou não a cessão da aeronave. Neste particular, parece importante fixar a premissa de que, diferentemente do que ocorre com a cessão de um automóvel, que pode ser conduzido por uma miríade de condutores habilitados, bem como pode ser abastecido em qualquer posto de combustível, quando estamos diante de cessão de aeronave, pilotos e combustíveis integram necessariamente o conjunto subjacente ao bem cedido. Tanto é que essa cessão é aferida em horas de voo e não em quantidade de aeronave. Pilotos costumam, por rigor, ser vinculados às aeronaves que conduzem, não só por questões práticas, mas por questões de segurança. E o abastecimento da aeronave há de ser feito sob normas rigorosas e nos locais de pouso e decolagem. Fatiar os custos necessários para o uso de uma aeronave cedida levaria ao paroxismo de termos que abrir componentes de custos necessários a permitir o uso, precificando em apartado o rateio da remuneração dos pilotos, o combustível, eventuais custos de slots, de pouso e decolagem, tarifas de taxiamento e parqueamento em aeroportos ou aeroclubes, rateio do custo de manutenção, etc., o que não faria muito sentido em âmbito de aferição da regularidade das contas. Daí porque, ao se estimar, para fins de prestação de contas, o valor correspondente à cessão de uma aeronave por horas de voo, adota-se um padrão de computar a atividade em um valor, unidade de tempo, distância e tipo de aeronave, que leve em conta o conjunto de insumos apto a permitir o emprego daquela utilidade na sua finalidade de transporte aéreo. Aqui também se afasta qualquer alegação de abuso. Ressalto que esse primeiro grupo fático não foi objeto da conversão do feito em diligência, de tal forma que não foram produzidas provas, senão as citadas acima, produzidas na origem. Assim, diante das provas trazidas nos autos, a discrepância de datas do uso da aeronave cedida pelo senhor Orsi Cipriani, bem como os valores correspondentes à cessão lançada nas contas de campanha, ainda que possam ter alguma incompatibilidade e predicar uma irregularidade naquela prestação, não são suficientes per se para caracterizar abuso de poder econômico ensejador da precedência da AGE. Grupo fático 2, uso da estrutura material e pessoal da sociedade empresa Van, inclusive transporte aéreo. Desse grupo fático, separa em duas espécies de imputação, que teria havido emprego das aeronaves para transporte aéreo do candidato e 2,
que os canais oficiais da campanha tenham sido utilizados para produção e veiculação de eventos de campanha, lives, etc., bem como a cessão de uso das redes sociais e a ocupação de funcionário para a promoção da campanha eleitoral, cessão de pessoal. Tudo, alegadamente, com interferência direta do recorrido Luciano Hang. Se comprovado o alegado empenho da estrutura física e pessoal de pessoa jurídica, aponte-se, estaria caracterizado o abuso do poder econômico. Isto porque, independente do valor que se atribua a essas benesses, uma vez provindo tal suporte material de sociedade empresarial, caracterizada estaria uma doação que passou a ser vedado após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 4650. Portanto, se provado, o simples emprego de bens e serviços de pessoa jurídica implica quebra de paridade de oportunidades entre candidatos, pois que os demais, seguidores das redas que vedam esse benefício, estão impedidos de fazê-lo e competiriam em disparidade com o candidato abusador. Porém, não basta, para tal caracterização, apenas a convicção ou a incoerência das razões trazidas na defesa. São necessárias, como visto, as provas. E não quaisquer provas, mas sim provas robustas. Vejamos. Acerca da alegada cessão de transporte aéreo, de meio de transporte aéreo. O cerne dessa alegação diz respeito à utilização de aeronaves da empresa Avan, do empresário Luciano Hang, para o deslocamento do candidato entre cidades, deslocamento que seria materialmente impossível, segundo a alegação do recorrente, da coligação recorrente, por via terrestre. Os deslocamentos das aeronaves da empresa Avan teriam ocorrido nos dias 10, 20, 24 e 29 de setembro de 2022. O ponto central para a verificação da existência ou não de conduta abusiva, veremos, não está em percorrer distância por via aérea, mas no emprego de aeronaves cedidas por pessoa jurídica, algo vedado. É necessário, portanto, a comprovação de que as aeronaves utilizadas pertenciam ou foram custeadas por pessoa jurídica ou que seu emprego fora apto a caracterizar abuso de poder. Afinal, como dito, o emprego de aeronaves, mesmo que não adequadamente declarado, mormente em situação que os gastos ficaram aquém dos limites de campanha, não é em si desparaiador de oportunidades ou conduta abusiva. Havendo prova de financiamento direto ou indireto por empresa, ou mais especificamente pela empresa Avan, teremos então a conduta abusiva. Contudo, aqui falharam as autoras em se desincumbir do seu ônus probatório, como também falharam na origem o Ministério Público Eleitoral e o juízo corregedor em buscar suprir tal ônus, mormente após a desistência da continuidade da produção de prova. E aqui eu trago os votos integrantes do acordo. Vê-se, pois, que a relatora dá por comprovado o uso de aeronave pertencente à empresa Avan, sustentando-se nas seguintes premissas. 1. Os percursos teriam sido vencidos por via aérea. 2. Haveria indícios de parceria entre o candidato Seif e o empresário Hang. 3. Operaria a presunção de verdade diante do fato de que os recorridos não terem feito prova negativa do uso da aeronave pertencente à Avan, dada a ausência do desempenho do ônus probatório pelos recorridos. Daí a conclusão pela relatora, de que a ausência de prova pelos investigados quanto à titularidade da aeronave acarretaria, no entender dela, na configuração do emprego de aeronave de pessoa jurídica. Passo a analisar cada uma dessas premissas à luz das provas colhidas nos autos. Quanto a assumir que os percursos foram vencidos por via aérea, é fato que, como bem assentou a Corte de Origem, os requeridos não negaram os deslocamentos aéreos. Negaram apenas que tenham utilizado aeronaves da Avan para o deslocamento do candidato ao Senado. É bem verdade que a defesa do recorrido
adotou uma linha um tanto quanto randômica em relação a esse ponto, afirmando durante a instrução ter cursado tais percursos por via aérea com o emprego da aeronave do Sr. Orsini. Após, abandonou a alegação de uso dessa específica aeronave, sem negar os percursos aéreos. Posteriormente, já em sede recursal, inovou com a alegação de que esses percursos poderiam ter sido percorridos por via terrestre, chegando a afirmar que o máximo que se poderia sancionar, se sancionar o recorrido, seria com multa de trânsito. Tenho comigo que a alegação de que os trechos foram percorridos por via rodoviária é de uma implausibilidade desafiadora, porque tais trechos implicariam numa média de velocidade muito pouco factível em condições normais. Pode-se, assim, assumir que os percursos foram vencidos mesmo com o emprego de aeronaves e que estas não foram adequadamente declaradas. Até aqui estaríamos diante de uma irregularidade que teria o condão de caracterizar uma conduta ilícita. Porém, isso não basta. É necessário provar que o emprego das aeronaves ensejou a caracterização do abuso do poder econômico, em especial se tais veículos tiverem sido cedidos por pessoa jurídica. Quando vamos aos autos, não se encontra prova ou alegação testemunhal que indique o uso de aeronave da empresa Avan pelo recorrido SAFE. Ao contrário, há elementos indicativos no sentido inverso. O único elemento utilizado para fornecer essa alegação, não de prova, mas de indício, é um vídeo gravado na cidade de Tubarão, em 27/9/22, em que se vê, de um lado, uma aeronave da Avan pousando. Dela sai o recorrido Luciano Hang. Depois, sem nenhuma imagem do recorrido Jorge Safe saindo da aeronave, vê-se os dois referidos recorridos acenando para os presentes. Do teor do vídeo, se extrai que ambos estavam em Tubarão naquela data, que Hang voou numa aeronave de sua empresa e que, ao pousar, se encontra com o candidato. Porém, na ocasião, não se fez nenhuma prova de que era fundamental, de que o candidato saía ou tinha usado aquela aeronave para fazer o percurso. É bem verdade que a conversão do feito em diligência trouxe elementos importantes que relataram um cenário significativo da utilização de aeronaves de propriedade da empresa Avan durante a campanha eleitoral de 22. Cito a esse propósito alguns aspectos. Permaneceu sem explicação o método utilizado pelo candidato Jorge Safe no percurso de aproximadamente 688 quilômetros entre São Miguel do Oeste e Balneário Camboriú, no tempo de 6 horas. A alegação de que o percurso do candidato em 20/9/22, relativo ao circuito de campanha Blumenau, Jaguaré do Sul, São Bento do Sul, Mafra, Blumenau, teria ocorrido no helicóptero cedido por Osni Cipriani, sem a devida comprovação nos autos, sendo certo que o aeroporto regional de Blumenau informou que a referida aeronave de propriedade do empresário Osni Cipriani não operou no local nos dias 18 de agosto, entre os dias 18 de agosto e 1º de outubro de 22. 3. Achados em relação ao dia 22 de setembro, no qual, segundo consta do acórdão recorrido, as atividades de campanha tiveram início na Associação Comercial de Tijucas e, após o encerramento do evento, tem-se registro de atividades de campanha ocorridas em Brusque. A coincidência dos trajetos da aeronave com eventos de campanha é quase total, com pequena variação de horários informados dos voos e daqueles eventos de campanha. 4. Contradições persistentes quanto aos deslocamentos do dia 29 de setembro, uma vez que, não obstante o candidato tenha alegado na origem que cumpriu o trajeto São José, Porto Belo, Joinville e Chapecó, por meio de serviço de táxi aéreo, ficou evidenciado ainda na origem que a agenda de campanha realmente cumprida nesse dia foi nas cidades de Lages, Chapecó, Biguaçu e Florianópolis.
também nesse dia, a coincidência aqui parcial entre voos da aeronave de propriedade da Avan e a agenda do candidato. Portanto, é inegável que paira uma zona cinzenta em torno do meio de transporte utilizado pela campanha do candidato Jorge Seife. Não é possível afastar a hipótese plausível de que os trajetos foram realizados por aeronaves, nem que elas teriam sido aeronaves de propriedade da Avan. Nas diligências autorizadas pelo plenário, procedidas por esse relator, porém, não foi possível obter lista de passageiros que embarcaram em cada aeronave. Seja por se tratarem de voos privados realizados em aeronaves que pousaram e decolaram em helipontos e pequenos aeroclubes, seja pelo fato da passagem do tempo ter tornado impossível exigir tais registros. No entanto, a despeito da existência desses indícios e da já citada conduta errática da defesa, entendo que a prova para a cassação do diploma há de ser mais forte, mais robusta, indene de dúvidas, não sendo suficiente indícios da prática de conduto ou encadeamento fático. Essa, aliás, tem sido a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, e aqui eu trago acordos de relatoria do ministro Barroso, do ministro Luiz Felipe Salomão, do ministro Sérgio Banhos, do ministro Benedito Gonçalves e também de minha autoria. Nada houve ou veio aos autos que vinculasse o candidato de forma indene de dúvidas a algum dos voos de aeronaves da Avan identificados das respostas aos ofícios encaminhados na diligência. No caso, havia provas de que, por sua natureza e pelas imposições do devido processo legal, deveriam ter sido produzidas em juízo originário, a exemplo da oitiva de testemunhas, tais como os pilotos das aeronaves, o pessoal de serviço nos aeródromos nos dias relevantes para a controvérsia, da requisição de eventuais registros fotográficos ou visuais dos aeródromos ou dos imóveis adjacentes e, no limite, até a quebra de sigilo de dados estáticos de geolocalização dos dispositivos pertencentes aos investigados, além de outras medidas que não se coadunam com a via recursal. Todas essas provas, sabemos, não são cabíveis dentro das margens de diligência complementar autorizada pelo CPC. Tais provas, se tivessem sido produzidas, poderiam suprir a principal lacuna da instrução processual. Jorge Seife, de fato, utilizou em certos locamentos aeronaves da Avan? É impossível afirmar com certeza, dada a ausência de provas. A plausibilidade e a verossimilhança não são suficientes para caracterizar o contexto abusivo, nem para lastrear a incidência das graves sanções do artigo 29 da Lei Complementar 64. Aliás, neste ponto, pouco importa que, muito embora a Corte Superior tenha sido erroneamente taxada de contraditória ao determinar a conversão do feito em diligência, a atuação se restringiu ao que foi suscitado na tribuna pelas partes e registrado nos memoriais recebidos por este relator, inclusive com o indicativo de que não foram devidamente requisitadas provas documentais relevantes sobre os fatos julgados. Não se foi, na diligência, além desta requisição documental, muito embora a complexidade da ação pudesse ensejar a produção de outras provas a tempo e modo. Exatamente não se foi além disso, em deferência máxima ao direito de defesa dos réus e pela compreensão acerca dos limites da cognição judicial e da iniciativa probatória na instância recursal revisora. No mais, o raciocínio jurídico subjacente ao voto da relatora de origem, que considerava suficientes as provas, não se sustenta nem mesmo após a produção probatória nesta Corte Superior. Dito isso, sigo no exame de outras linhas mestras relacionadas às imputações. Item 2, parceria do candidato com o empresário Hang. Não é controverso que o recorrido Seife tenha sido
apoiado fortemente pelo recorrido Luciano Hang. Esse último declarou apoio público ao candidato. Contudo, apoio de pessoa física não é caracterizador nem sequer de ilícito. O cerne aqui é saber do emprego de recursos das empresas pertencentes ao apoiador. O fato de o recorrido Luciano Hang ser empresário notoriamente conhecido pelos seus feitos empresariais, com trajetória digna de encômios, e que sempre adotou estratégia de personificar a empresa, criar uma marca comum entre a pessoa jurídica e a pessoa física do líder, empreendedor, empresário, não impede que ele apoie na pessoa física algum candidato. Quando, no exercício da sua condição de cidadão, decide promover candidatos ou linhas políticas, há, invariavelmente, a associação de sua pessoa física, algo lícito, com a pessoa jurídica que com ele se confunde, o que caracterizaria um apoio ilícito. Isso não deve ensejar, sempre que houver o seu engajamento em campanhas eleitorais, isso deve ensejar, sempre que houver seu engajamento em campanhas eleitorais, um dever de cuidado, a cautela de não desbordar a fronteira entre o apoio pessoal, que é lícito, e o engajamento do seu grupo empresarial na campanha, o que é vedado. Não se trata aqui de pretender que o cidadão empresário tenha sua cidadania suprimida. Trata-se apenas de destacar o ônus adicional de conduzir quando do apoiamento de candidatos com rigor adicional para separar pessoa física de estrutura empresarial personificada, evitando assim que, junto com o apoio pessoal, lícito e louvável, sobrevenha aporte de apoio econômico direto ou indireto apto a caracterizar abuso. Ocorre que o apoio explícito e público da pessoa física dona da empresa e associada a um grupo empresarial não é suficiente para demonstrar o efetivo emprego de bens e recursos pertencentes à empresa na campanha. Casos houve, já julgados, que se logrou comprovar o trespasse dessa fronteira, ensejar a incidência do artigo 22 da Lei 64. Como dito acima, ao menos em relação ao uso das aeronaves, não parece ser o caso aqui, ao menos não à luz do conjunto probatório colhido. 3. Presunção de verdade diante de ausência de prova negativa pelos réus. Nesse ponto é que parece resistir a maior fragilidade na construção do raciocínio da relatora quanto à prova. Não se mostra possível concluir, como demonstrado, o abuso do poder econômico consistente no emprego de aeronave de pessoa jurídica, baseando-se na presunção de verdade, tampouco se escudando nas normas processuais que permitem a inversão do ônus probatório para o réu. No ponto, tenho comigo que não se pode concluir pela existência de abuso baseando-se em presunções. Como afirmei acima, a aplicação de graves sanções previstas numa AGE exige a exigência de prova robusta. E trago aqui um precedente da minha autoria, caracterizando este raciocínio. Nessa linha, este tribunal já decidiu que meras conjunturas, que nem sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação, ou simples elementos indiciários sem respaldo e maior consistência probatória, não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica para fundamentar decreto de cassação do diploma. Assim, não é possível que, uma vez assumindo-se que o recorrido SAFE utilizou aeronaves, que estas pertenciam à empresa Avan pelas singelas circunstâncias de que ele fora apoiado pelo recorrido e de que o empresário participava de vários eventos de campanha para os quais se fazem necessários deslocamentos aéreos. A ilação, com as devidas vênias, enfrenta dois óbices. Primeiro, a ausência de prova cabal do embarque ou desembarque do recorrido SAFE ou de membros da sua campanha em aeronave da Avan. Logo, a presunção não se daria nem mesmo por concatenação lógica de indícios, mas pela forçada relação entre as constatações de que SAFE voou, não indicou a aeronave, aquelas declaradas na prestação de contas não fizeram o percurso
Hang estava nos eventos, Hang empenhou apoio, Hang dispõe de aeronaves, logo, SAFE teria utilizado as aeronaves. A construção pode parecer lógica, mas está longe de constituir a prova robusta necessária. Note-se que, ainda que se pudesse asseverar que a indicação da aeronave, presumidamente utilizada, só poderia ser feita pelo recorrido SAFE, a demonstração da utilização de uma aeronave e seu prefixo é o ônus da autora, ora recorrente, ou da jurisdição investigatória eleitoral. E nesse mistério, de novo, repito, não se arrolou testemunha, não se permitiu a conclusão do retorno dos ofícios dos aeródromos, quando ainda era tempo, não se perquiriu nos bancos de dados disponíveis o rol completo de aeronaves que pousaram e decolaram nesses aeródromos nas datas indicadas, não se pesquisaram planos de voo que, à época da instrução, ainda estariam disponíveis nos registros aeronáuticos. Nenhum esforço probatório foi desincumbido pela parte promotora da AGE, ao menos não enquanto o feito estava na origem. Neste particular, é bem verdade que a Corte Superior requisitou várias informações dos aeródromos e de órgãos públicos, inclusive de controle de tráfego aéreo. Muito embora essas novas informações tenham jogado penumbra sobre os gastos de transporte do candidato em certos dias da campanha, em que, pese as aeronaves da Havan tenham percorrido trajetos muito similares e, por vezes, idênticos, simplesmente não é possível afirmar indubitavelmente que Jorge SAFE Jr. estava nesses voos. Impossível ter vencido tais trajetos por carro, como chegou a sustentar sua competente defesa, certamente omitiu informações nas suas contas de campanha. Esta certeza, quanto a esses dois pontos, não se transfere, no entanto, para os ocupantes das aeronaves da Havan nos dias dos eventos que poderiam não ter relação nenhuma com a vinculação da campanha eleitoral. De todo modo, não deixa de causar espécie o fato de que, na origem, a relatora, a par de basear seu entendimento sobre a ocorrência de abuso, recorreu a presunções e a ilações sem, contudo, ter desempenhado sua prerrogativa de determinar a prova de ofício, no exercício da competência de corregedora que tem como relatora de uma ação de investigação judicial eleitoral a teor do inciso 6º do artigo 22. Sem ter nem sequer tentado instruir a ação com provas mais imediatas, que podem ter se perdido no tempo, a exemplo de testemunhos, fotografias, filmagens e dados de dispositivos eletrônicos, mostra ainda mais incipiente a conclusão presuntiva de que na qual se apoiou o voto da relatora, no particular de entender as provas suficientes para caracterizar o abuso. O manejo de presunções em juízo deve ser sempre tomado com cautela. E eu cito aqui um trecho de um texto doutrinário por mim publicado há uns 10 anos, que eu não vou estorvar os senhores com a leitura. Decidir em sede de AGE, onde se exige prova robusta, baseada em mera presunção, sem mesmo ter o juiz exercido sua competência instrutória, com a mais devida vênia, não se mostra adequado. E o eleito, representante do cidadão, não pode suportar o ônus desta deficiência na instrução. 4. Alegada inversão do ônus probatório em desfavor dos recorridos. Ainda em respaldo ao entendimento minoritário da fundamentação, de que se estaria provado o emprego de aeronaves pertencentes às empresas do recorrido Hang, o voto da relatora se socorre dos permissivos constantes do diploma processual que autorizam a inversão do ônus probatório e a atribuição deste ônus excepcionalmente ao réu. Especificamente, traz em respaldo ao seu entendimento o artigo 341, caput, e o artigo 373, 2 do CPC. Porém, ao meu ver, tais hipóteses não apenas descabem aqui, como são inaplicáveis em sede de ação eleitoral como a AGE. Se bem é verdade que o caput do artigo 341 atribui ao réu ônus probatórios sobre os fatos alegados, conferindo presunção de veracidade quando não refutados, igualmente é verdade que afasta tal presunção expressamente quando os tais fatos estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, inciso 3 do 341. Ora,
os recorridos primaram em afirmar e reafirmar que não houve emprego de bens ou recursos da empresa Avan na candidatura do recorrido SAFE. Logo, não é possível, à luz do dispositivo processual, defender a rigidez da presunção de ausência de refutação probatória específica. A inversão colide, neste particular, frontalmente com as alegações ventiladas pela defesa. De seu lado, o artigo 373 do Código de Processo Civil diz caber o ônus da prova ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, o abuso do poder econômico é o cerne da postulação jurídica da representante, portanto, base do seu pedido. No caso, o alegado uso da aeronave pertencente à empresa Avan seria essencial para demonstrar o abuso, como foi visto. Os recorridos poderiam, é fato, ter indicado a aeronave que foi empregada, se o foi, e a sua conformidade com a legislação eleitoral. Ou demonstrar, com comprovação mais consistente, o emprego de um automóvel. Mas isso não elide o fato de que, numa ação de investigação judicial eleitoral, compete ao autor, primordialmente, demonstrar o abuso e sua gravidade. É o que depreendemos do próprio caput do artigo 22 da lei complementar. Mesmo diante do esforço de busca de todos os elementos probatórios em sede de diligência, a inércia do autor e do Ministério Público Eleitoral acarretou a inexistência de contexto probatório robusto e de prova cabal do uso da aeronave pelo investigado. Por derradeiro, ainda que, na origem, a relatora entendesse necessária a inversão do ônus probatório, teria que ter procedido nos termos do comando do parágrafo 1º do artigo 373, emitindo decisão fundamentada nesse sentido. Nessa linha, assiste razão ao voto constante do juiz do TRE de Santa Catarina, Otávio José Minato. Bem se percebe, pelo fato da relatora ter sido vencida em relação à fundamentação no que concerne ao reconhecimento fático do uso de aeronaves da empresa Avan pelo recorrido Jorge Safe, que não existe nos autos prova de que sua utilização tenha de fato ocorrido. Não há informação de aeródromo, nem sequer indicando que o recorrido Safe se serviu de aeronave naquelas localidades indicadas. Não há fotografia e não existe uma prova testemunhal. Se abuso tiver ocorrido, e não é o caso desses autos, ele não foi demonstrado. Não há prova robusta que, viu-se, é exigida para aplicação das penas do inciso 14 do artigo 22. E aqui eu cito um acórdão da relatoria do ministro Edson Fachin. Logo, não há que se distanciar da jurisprudência desse tribunal, no sentido de que, duvidosa configuração do ilícito, ausente prova robusta, deve-se privilegiar o sufrágio popular. De toda sorte, é importante que fique claro, não se trata de assentar a inexistência dos fatos alegados na petição inicial, reforçados pelo recurso e reiteradamente defendidos pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral em suas manifestações. No caso, é indiscutível haver indícios de que os locamentos ocorreram por via diversa da informada nas contas e daquela sustentada pela competente defesa, bem como que existem elementos razoáveis de que as aeronaves da Avan poderiam ter servido a esse propósito. Porém, considerando o rigor probatório exigido em casos que tais, e sobretudo a delimitação fática da AGE proposta, há margem de incerteza razoável sobre quem de fato foram os ocupantes das aeronaves nos multicitados trajetos. Em dúvida, que talvez não fosse tão determinante em outras espécies de ações, com sanções menos graves, a exemplo da prestação de contas, deve-se privilegiar o eleito à vontade majoritária do eleitor. Em feitos como o presente, somente com rigor probatório em tela se legitima a atuação contra-majoritária da Justiça Eleitoral, sem que, com isso, se esteja a conestar a prestação equivocada ou falsa de informações do processo de contas de campanha e as explicações aleatórias, erráticas, implausíveis, tecidas pela sempre ilustrada defesa. Enfim, considerar
se tratar de processo no qual se discute a eventual cassação de diploma de senador da República, eleito com votação substancial, é preciso sopesar, observância ao princípio da proporcionalidade e ao artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a solidez do contexto probatório e as consequências jurídicas decorrentes da cassação de elevada autoridade com inegável representatividade popular. Como resultado dessa operação, tenho como prudente manter o mandato à míngua de prova cabal absoluta dos fatos alegados pela parte investigante. Tratado o fato que foi objeto de maior controvérsia, inclusive por ocasião da conversão do feito em diligências, passo rapidamente ao exame das demais imputações. Emprego da estrutura de comunicação da empresa Avan. Segunda imputação, integrante desse bloco 2, diz respeito à imputação da estrutura de comunicação da empresa do recorrido RANG para divulgação de material propagandístico e da agenda de atividades do recorrido SAFE. Alega-se que o emprego da máquina de comunicação da empresa teria sido utilizada para promover a atuação político-eleitoral do seu proprietário em favor das candidaturas por ele patrocinadas. Ocorre que, indo aos autos, não se vê prova de tal emprego efetivo e desabrido da estrutura da empresa em favor do recorrido, SAFE. O que encontramos é a alegação de que lives teriam sido gravadas nas instalações de marketing da Avan, que teriam sido identificados e-mails do setor corporativo da empresa informando à imprensa a realização de atividades do recorrido RANG em companhia do recorrido candidato SAFE. Os vídeos de tais lives não nos dão indicativo de prova de que elas foram gravadas nas instalações ou em estúdios pertencentes à Avan. São cenas do candidato e seu apoiador num fundo integralmente preenchido por um pano verde com o slogan do candidato impresso em letras grandes. Assistindo aos vídeos, não é possível identificar o local da gravação e tampouco é possível sustentar que os filmetes exigiam estrutura profissional, pois hoje a tecnologia permite que mesmo gravações mais domésticas, com emprego de equipamentos encontradiços no mercado, tenham qualidade elevada a ponto de se desperceber a diferença de lives gravadas profissionalmente. Quanto aos e-mails, o que se depreende dos autos é o envio de mensagens, poucas, perto do que se dispara numa campanha, dando notícia à imprensa sobre entrevistas coletivas do recorrido RANG em conjunto com o candidato SAFE. Note-se, e-mails da assessoria do candidato do recorrido RANG informando uma agenda dele e fazendo ver que nessa agenda estaria presente também o candidato. Embora tal conduta possa ser tida como absolutamente contrária a regras básicas de compliance empresarial, ela está longe de comprovar abuso de poder econômico no pleito eleitoral. Ademais, como aqui bem apontado pela defesa, o fato desses e-mails sendo direcionados a periódicos de negócio de âmbito nacional afasta ainda mais o propósito de interferência no pleito circunscrito a Santa Catarina. Em seu substancioso parecer, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral sustenta que esses elementos indicariam o envolvimento da estrutura empresarial da Avan mediante caracterização de um indício lógico. Permito-me discordar por duas razões. Primeiro, porque não há, quanto a esses fatos, nem mesmo indícios, pois a existência das lives com participação do recorrido RAN não é indicativo de que a gravação teve lugar nos estúdios da empresa. O envio de e-mails pela assessoria de comunicação da empresa, convocando jornalistas a cobrir entrevista com a participação do seu dono, mesmo que dela participando o candidato, pode caracterizar violação de regras de integridade, mas não é indiciária do emprego estruturado e abusivo da empresa em apoio ao candidato. Assim, a premissa de raciocínio, circunstância conhecida e provada, está ausente na medida em que o emprego da estrutura não emergiu nem foi conhecido, muito menos provado. Segundo, porque, como sustentado acima, não é possível patentear o abuso por inferências. Não se pode alegar a exigência de prova robusta do abuso mediante operações do tipo indutivo, como se o fato de haver um e-mail permitiria de concluir que toda a divulgação da campanha foi feita pelo Departamento de Comunicação da empresa, ou que, sendo a estética do fundo da gravação semelhante àquela usada pelo recorrido
Hang em camisetas, então as lives foram gravadas, editadas e transmitidas nos estúdios da empresa. Era necessário esforço probatório que, no caso, inexistiu. Concluo, portanto, no sentido de que, também com relação a esse núcleo de imputações fáticas, não se logrou comprovar nos autos que tenha havido conduta apta a caracterizar o abuso de poder. Emprego de recursos humanos da empresa Avan na campanha. Por último, ainda sobre esse grupo fático, há a questão da presença da campanha de 2 empregados da Avan, a senhora Ana Maria Veiga e o senhor Guilherme Melim. O recorrido não chega a negar o fato, mas alega que eles estariam em atividade de assessoria do proprietário da Avan, o qual exerceria sua cidadania e não propriamente para beneficiar determinada campanha eleitoral. Em relação à senhora Ana Leal, não se produziu prova de que efetivamente praticou atos em favor da campanha. Os indícios em relação a ela não chegam sequer a ser sólidos. O mesmo se diga em relação a Guilherme Melim. Embora seja uma forma de beneficiar candidato, casar agendas com um cabo eleitoral, empresário que, junto consigo, leva toda uma equipe própria de apoio, reforçando a imagem de fusão entre o cidadão e a estrutura da empresa que fundou, nesse ponto também há nos autos elementos a caracterizar que a presença dos empregados da Avan tenha sido utilizada desabridamente em benefício do candidato. Oferecer um café, guardar uma pasta, estar no palanque, cobrir a presença do patrão num evento público, embora, repita-se, possa se caracterizar algum apoiamento, não é suficiente para patentear a conduta ilícita. Diante disso, em relação especificamente a esse fato, diante da rarefeita prova, permanece razoável dúvida também quanto à conduta abusiva imputada. Grupo fático 3, financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical. Um último fato envolve o alegado financiamento de ato de propaganda eleitoral por entidade sindical, por ocasião da 21ª Semana da Indústria Calçadista Catarinense em São João Batista, ocasião que, segundo aponta a recorrente, teria sido indevidamente beneficiada a chapa encabeçada por Jorge Seife Júnior. Apesar do comprovado impacto do evento e de o recorrido ter efetivamente discursado nesse dia, ficou provado nos autos que a participação e eventual uso da palavra foram franqueados a várias autoridades presentes, não tendo sido comprovado, por meio de provas robustas e indênes de dúvidas, que a entidade sindical, de fato, privilegiou a candidatura dos recorridos. Igualmente, não há indicativo na exordial, no recurso ordinário e no conjunto probatório, de que tenha ocorrido repasse direto ou indireto de recursos do sindicato para a campanha eleitoral, muito menos que seu presidente, Almir Manuel Atanásio dos Santos, tenha concorrido para alegados ilícitos. No mais, não me parece reveladora de abuso a circunstância de que o candidato recorrido tenha sido convidado em meio a outras autoridades e não em meio a outros candidatos, visto que há regra que impunha a coordenação de determinado evento privado, envio a convites a todos os candidatos a determinado cargo. De todo modo, esses indícios confluem para a conclusão de que o evento era aberto ao público, inclusive a outros candidatos, não tendo sido comprovada restrição de acesso a este ou a aquele participante. Portanto, aqui, igualmente, inexiste comprovação de que o evento foi feito em benefício de determinada candidatura, de tal sorte que não é necessário avançar em exame de gravidade. Uma nota sobre a aplicação do paradigma do caso Brusque. Em vários momentos dos autos foi trazido o precedente desse Tribunal Superior no agravo regimental em agravo de recurso especial 060427 do pleito de 2020, oriundo de Brusque. Naquela oportunidade, o TSE entendeu caracterizado o ilícito eleitoral, ora em debate, na hipótese da eleição geral de 2022. Ilícito que envolvia, inclusive, um dos investigados nessa AIS. Pois bem, indo ao caso paradigma de Brusque, verifica-se que a constatação de abuso de poder econômico naquele caso se deu com base na seguinte moldura fática.
segundo a qual o investigado Hang teria exercido apoio ao candidato a prefeito eleito com os seguintes contornos. 1. Utilização do interior e das adjacências das lojas Havan. 2. Ostensiva exibição nas camisetas utilizadas pelo investigado Luciano Hang, em avião e em caminhão, da logomarca mencionada da pessoa jurídica. 3. Participação dos candidatos em vídeos, havendo inclusive live de apoio, em que o empresário, no interior das lojas Havan, repete o padrão alusivo à camiseta com a respectiva logomarca, e ato realizado dentro de uma loja da mencionada pessoa jurídica. 4. Sucessivas marcações em postagem de conteúdo negativo do perfil do candidato do partido recorrente. 5. Exibição de entrevista com funcionários da loja Havan nos mencionados vídeos inseridos em nítido contexto eleitoral. Como vimos, porém, no caso, em relação ao apoio do recorrido Hang e suas empresas, as imputações têm base em outros fatos. Suposto emprego de aeronave pertencente à empresa Havan, uso de instalações para gravação de lives, emprego de 2 funcionários da empresa em eventos da campanha. Vê-se, portanto, que no caso vertente, não há sequer alegação de ocorrência de eventos de campanha no interior ou em torno das lojas físicas, não há elementos comprobatórios, tampouco alegação de uso ou distribuição de material de campanha do candidato com o logotipo da empresa. 3. Não há imagens do candidato dentro das lojas ou explicitamente nas instalações, resultando na alegação de gravação de lives nas instalações da empresa esvaziada pela falta de elementos visuais a indicar realmente se tratar de instalações da pessoa jurídica. 4. Não há imputação de veiculação nas redes de empresa de conteúdo negativo a candidatos recorrentes concorrentes ao referido SAFE. E 5. Neste caso, não existe acusação de utilização nas gravações de colaboradores da empresa com declaração de apoio explícito ao candidato. Por conseguinte, temos que os fatos investigados no caso Brusque são diversos dos aqui investigados. Inexistindo coincidência da moldura fática, não há que se dizer que é aplicável o precedente. Antes de concluir, senhora presidente, apenas obter dictum aqui uma nota que faço sobre a gravidade, porquanto, como já assentei em voto anterior, o Ministério da Justiça Eleitoral impõe a jurisdição de aferir o imperativo de interferir qualquer que seja a decisão do sistema político. A Justiça Eleitoral vive na premência de ter uma interface com o sistema político. Isso não autoriza que a Justiça Eleitoral adote, na construção das suas decisões, códigos próprios ao sistema político, devendo se cingir aos códigos próprios ao sistema jurídico-judiciário. E no sistema jurídico-judiciário há códigos absolutamente inafastáveis: a dilação probatória, da prova suficiente, da caracterização da conduta, da verificação da materialidade do ilícito, da verificação da autoria do ilícito. Todos esses elementos caracterizam os códigos que perfazem a decisão judiciária. De tal forma, o exercício de tais graves competências cabentes à Justiça Eleitoral exige certeza e segurança para identificar o ilícito e a conduta abusiva, devendo a prova se afastar de qualquer dúvida razoável sobre o fato, a sua autoria, a participação do candidato. Do contrário, perde-se a identidade e, com ela, sucumbe à sua legitimidade. Isenção e rigor é o que se exige da Justiça Eleitoral, e ela só se dá se demonstrado agir dentro dos limites do Código Jurídico. Por fim, com relação ao pedido da incidência da hipótese do artigo 25 da Lei Complementar 64/90, postulado pelo recorrido, em sua manifestação que eu identifico aqui, vê-se que foi requerido o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral para que se analise a incidência no caso concreto da norma prevista no artigo 25 da Lei Complementar número 64,
que caracteriza como crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou impugnação de registro de candidatura deduzida de forma temerária ou em manifesta má-fé. No caso, sempre com a elevada deferência que o direito de defesa merece, o caso dos autos é bastante diversa da hipótese típica do Código Eleitoral, pois as alegações da inicial da AIGE, conquanto não provadas com a robustez que se exige, levaram ao conhecimento desta Corte Superior de cenário um tanto quanto turvo sobre os gastos de campanha com transporte aéreo. Apesar de aprovadas com ressalvas, muitas das informações prestadas nas contas simplesmente não se confirmaram na instrução do presente feito, se revelam errôneas ou, no limite, possivelmente falsas. Todas essas incongruências tornam absolutamente plausível aduzir as alegações que foram trazidas na inicial da presente AIGE. É de se dizer que, muito embora, repito, não se tenha produzido prova cabal da utilização da empresa, não se pode negar que indícios de alguns trajetos vencidos por via aérea em descompasso com as informações lançadas existe, o que torna absolutamente impossível de caracterizar a má-fé da parte postulante. Portanto, menos do que arguição temerária de inelegibilidade, o contexto probatório nos autos sugeriu, no limite, a omissão de gastos de campanha na prestação de contas. E, portanto, não se tem a possibilidade de emergência da dimensão prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, tampouco no artigo 25 da Lei Complementar. De qualquer sorte, seria prematuro enveredar nesses autos e na latitude da ação eleitoral de cassação em direção a outros caminhos, sendo certo que a Procuradoria-Geral Eleitoral acompanha o feito desde a sua chegada a esta Corte Superior e participa ativamente de todos os atos processuais. Nesse contexto, cabe ao Parquet Eleitoral, se assim achar conveniente, aprofundar outras linhas investigativas decorrentes de achados indiciários da presente ação. Portanto, tenho que, ao caso, de indeferir o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração do crime que trata o artigo 25 da Lei Complementar 64, sem prejuízo de que o referido órgão exerça seu papel de custos legis em ação eleitoral e dominus litis na seara penal. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de rejeitados os embargos, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral da coligação Bora Trabalhar, mantendo a inteireza do acórdão regional, restando improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. E 2, indeferir o pedido de remessa aos autos ao Ministério Público Eleitoral, formalizado por meio de Jorge Seife Júnior, por meio de petição que identifico com meu voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, vota no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral da coligação Bora Trabalhar, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, indefere o pedido da remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral. Conforme foi acertado, considerando a largueza e a profundidade do voto do ministro relator, nós vamos suspender o julgamento, que continuará na próxima quinta-feira, com o voto dos outros ministros. Eu indago dos senhores ministros se há alguma... E proclamo o resultado provisório, que, portanto, após o voto do ministro relator, que negava provimento ao recurso e indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, o processo foi... recurso foi suspenso, sendo determinada a sua continuidade na próxima sessão de quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Eu indago dos senhores ministros se há alguma urgência a ser posta em mesa ainda nesta sessão. E não havendo, proclamo o resultado, que o Tribunal continuará neste julgamento. Agradeço a presença das senhoras advogadas, senhores advogados, juízes, servidores e servidores presentes, todos que nos acompanham. Declaro encerrada a presente sessão. Direto do plenário, com a transmissão ao vivo da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, fica por aqui. Até a próxima.